país e do mundo. Negócios estrangeiros, todas as semanas, no ETV. Segunda parte do Grandes Negócios, o convidado de hoje é Eduardo Rangel, presidente da segunda maior empresa de transporte e logística em Portugal. Antes do intervalo falávamos dos custos de contexto e mencionou também a eletricidade. Acha que com a liberalização do mercado da eletricidade, de facto o mercado regulado vai funcionar ou teme que os preços comecem a subir como já aconteceu? Eu acho que, para já, é difícil dizer que o mercado de eletricidade, há liberdade no mercado de eletricidade. Porque nós não nos podemos esquecer que temos um grande monopólio da EDP e da REN, sobretudo a EDP, que comercializa a eletricidade sobre o país, não é? E depois também temos... Sobretudo no caso da distribuição. A distribuição, e depois temos outra coisa que é todos aqueles grandes projetos e aquelas grandes ideias que são interessantes em termos ambientais de criar as energias alternativas, estão a ser pagos pelos consumidores da eletricidade tradicional, quer hídrica ou quer importada mesmo, não é? Portanto, o que faz disparar o nosso consumo de eletricidade, o nosso custo com o consumo de eletricidade para níveis insuportáveis. Eu penso que as empresas industriais, um dos grandes garrotes que têm é o custo da eletricidade, não é? Portanto, e aí não há nenhum plano também, até hoje nunca houve, não há nenhum plano para poder dosear o custo da eletricidade às empresas. Há várias medidas que eu acho que têm que ser muito bem refletidas e muito bem pensadas. Se calhar o consumidor final de casa também não tem grandes condições hoje de ter aumentos de eletricidade, mas como consequência numa fábrica é muito mais grave, porque põe em causa, se calhar, o custo, a estrutura de custos da empresa e a sua competitividade em relação aos mercados da exportação. Mas o que é que acha que o Governo pode fazer para reduzir os custos de contexto para as empresas? Eu acho que era necessário fazer um trabalho muito aprofundado sobre como ajudar as empresas a exportar. É aquilo que eu dizia há pouco, ter esse objetivo. E então vamos estudar item por item o que é que afeta o custo de produção. Não basta dizer... Mas neste momento só se tem mexido nos custos de trabalho. Pois, só se tem mexido nos custos de trabalho e, por outro lado, porque eu acho errado, quer dizer, não é por aí só que se tem que fazer. Por outro lado, falava-se do abaixamento da taxa social única como forma de compensar as empresas exportadoras e não poder desvalorizar a moeda, então desvalorizar o custo de trabalho por essa via. Mas acha, no seu entender, enquanto empresário, acha que essa seria uma Essa boa hipótese? pode ser uma opção, mas é uma opção com riscos, não é? Porque nós sabemos que a Segurança Social também não está a viver os seus melhores momentos e, portanto, com o aumento do desemprego também acaba por haver uma sobrecarga maior da Segurança Social e por outro lado, baixar-lhe neste contexto a taxa social única era arriscado, eu reconheço. E para reduzir realmente os custos das empresas, mas era mais fácil a taxa significativamente também. Teria sido mais fácil, mesmo com a privatização da EDP, de se calhar negociar logo antes da privatização uma estratégia em relação às empresas produtivas que consomem eletricidade. Que forma é que nós os podemos ajudar e então vamos criar regras e regulamentos que facilitem as empresas, reduzindo-lhes o custo de consumo de eletricidade, por exemplo. Não é? Assim como há outros custos, por exemplo, nós sabemos que os custos de portagens tiveram um impacto significativo nas empresas, na nossa muito grande e noutras empresas também. Na verdade, esse custo cai sobre as empresas produtoras também. Não é? Portanto, nós, ao fazermos a nossa estrutura de custos para um transporte, temos que considerar o custo das portagens, o custo de combustíveis. Os combustíveis, felizmente, agora estão a ficar mais equilibrados, mas nos últimos meses tinham vindo sempre a disparar mensalmente. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que é preciso o Governo quase dizer, vamos controlar isto. Mas acha que o Governo deveria tabular, por exemplo, um preço máximo para os combustíveis? Isso é difícil de fazer. Como sabe, os combustíveis o petróleo é que gera um pouco, embora às vezes não se compreende como é que o petróleo baixa e o nosso combustível aumenta, não é? Portanto, aqui fala-se muito de haver ou não um complô das companhias petrolíferas para vender gasolina cara. Não sei, não sou especialista para me poder pronunciar sobre isso, mas na verdade é que não faz muito sentido, pelo menos a gente ver o petróleo baixar e o combustível subir.
Mas, de qualquer forma, o que eu dizia antes é que analisar todos os fatores de produção numa empresa é muito importante. Desde impostos, desde contribuições das autarquias, desde eletricidade, desde todo o espectro à volta de uma empresa exportadora, de forma a ver até que ponto é possível reduzir a estrutura de custos. E depois, por outro lado, é preciso financiar essas empresas para que façam, primeiro, também ajudá-las a criar dentro das suas empresas processos de aumento de produtividade. Há hoje especialistas que ajudam as empresas a aumentar a sua produtividade. É evidente que pode chocar-se aqui num momento ou outro com mais aumento de desemprego, mas também é verdade que se as empresas começarem a exportar, começam a assumir pessoas, começam a admitir mais colaboradores. Portanto, acredito que a médio... Mas acha que as exportações, mais uma vez, são suficientes para compensar a destruição de emprego que acontece nesta altura? Estamos em taxas de desemprego históricas. No ano 2000 tínhamos uma taxa de 3,9%. Quase já não nos recordamos desta taxa de 3,9%. Agora estamos com 15,2% em abril. Não é fácil combater uma taxa tão elevada. Mas sabe que o desemprego é um fenómeno também em muitos países. É um fenómeno de alguma impreparação das pessoas que estão no desemprego, na procura. Fala-se muito do desemprego jovem. O desemprego jovem, esse é um risco mantê-lo muito tempo no desemprego e deixar até que se exportem algumas, ou que a maioria se deixe chamada exportar, fuga de cérebros. Com fuga de cérebros. Mas há muito desemprego, como sabe, que é muito mal qualificado, não é? O desemprego de pessoas que não têm informação. Mas também há pessoas altamente qualificadas desempregadas e não há lugar para elas no mercado de trabalho. Eu direi que nos últimos meses está a acontecer isso, porque até aí não acontecia. As pessoas com qualificações e que quisessem trabalhar e que quisessem ter projetos e ideias, eu acho que há desafios que também têm que ser enfrentados. Esse é outro plano, que é desafiar esses jovens intelectualmente válidos e bem preparados a fazerem coisas, não é? A fazerem as suas próprias empresas, a desenvolverem projetos, ideias, não é? Portanto, aí também o Governo tem um papel, através de uma maior união de universidades e empresas. É uma forma de, nas próprias empresas, criarem processos de aumento de produtividade em colaboração com universidades, que depois assumam pessoas que trabalham, que estão nas universidades. Enfim, há todo um conjunto de ações que têm que ser muito bem pensadas, muito bem planeadas, mas, sobretudo, para isto tudo é fundamental que também haja dinheiro. Não é? E haja dinheiro que as empresas possam respirar de alívio quando recebem as faturas dos fornecedores e têm forma de as pagar, ou alguém que garanta os pagamentos. Claro que também é verdade que já hoje há muita banca internacional que desconfia dos bancos portugueses e que não aceita garantias, por exemplo, dos bancos portugueses. Mas, de qualquer maneira, para pequenas e médias empresas, que não são valores absurdos. E depois também há outras coisas que têm que acontecer. Por exemplo, o setor da construção civil, todos sabemos que está numa situação gravíssima, não é? Portanto, a queda da construção civil é em 70%, mais ou menos. Portanto, acha que já se pode falar de uma bolha imobiliária em Portugal? Não direi que tem a ver com a bolha imobiliária, tem a ver com... a destruição de empregos. Sobretudo, estas empresas de construção civil trabalhavam muito para o Estado, para as grandes obras, não é? Das autoestradas, estavam a preparar-se agora para os metros, para os TGVs, para o aeroporto, etc. Esta gente toda está no desemprego. Como é que se dá emprego a esta gente? É complicado. E aí tem algumas empresas conseguido o engenho de exportar o seu know-how e a sua tecnologia dessas pessoas que estão desempregadas para outros países, onde estão a carecer muito de investimento imobiliário. É o caso de Angola, é o caso de Moçambique, é o caso agora, por acaso é pena, mas não sei se há poucas empresas que estão em Santo Tomé e Príncipe. Há muitas empresas destas que estão em situação económica muito difícil, que se deviam associar, como já está a acontecer, e há um projeto em Braga, que eu falo sempre dele, porque é um excelente projeto, em que 8 empresas se associam para concorrer a concursos internacionais e ganham concursos internacionais, quer seja na Argélia, quer seja em Marrocos, quer seja em África, seja na América Latina, seja já também na Ásia.
há muitas empresas portuguesas que têm muito know-how na área da construção civil. Para quem está desempregado, a imigração é uma solução? Mas acha que deve ser apontada pelo Governo, como já foi, como uma solução? Eu direi, é um ato imigrar, o Governo apontou como imigrar seja uma solução, porque a pobreza é uma situação pior, não é? O não ter meios de sobrevivência é uma situação pior. É evidente, se o Governo se reconhece a ele próprio que não tem capacidade de lhes dar emprego, ou de criar condições para que tenham emprego, pelo menos que os ajude a pensar que não vão ficar aqui à míngua. Não é? Portanto, a ideia um pouco esta de dizer, ok, vocês estão bem preparados, estão bem formados, se têm coragem, façam... Mas alguns portugueses sentiram-se um pouco lesados ou ofendidos com essa sugestão. Isso também são aquilo das camadas hoje mais jovens que ficam... Tenho muitas coisas, muitos pruridos à flor da pele. Porque não se esqueçam que nós, portugueses, fomos sempre muito capazes de sair do país e procurar novos mundos. Nos anos 60, os nossos portugueses sempre fomos um imigravam povo de imigrantes. Emigravam todos, portanto, não é nada de grave, não é nada de fora de contexto. Quer dizer, hoje no Brasil, um engenheiro da área da construção civil, um engenheiro civil ou um engenheiro mecânico, pode ganhar 6, 7 mil dólares por mês, não é? Porque cá está desempregado em Portugal. Não é? E enquanto empresário, sente também aquilo que muitos empresários dizem, que é difícil despedir? Olha, eu, sinceramente, despedir nunca senti dificuldade de despedir. Eu também, a verdade é que nós só deixamos sair, só pomos fora pessoas que não tenham qualidade ou que tenham, por alguma razão, destruído o valor da empresa. Não é? Portanto, esses acabam por entender que não lhes resta outra solução senão sair e chegarmos a um acordo. Por outro lado, também é verdade que despedir por razão nenhuma ninguém o faz. Todos nós, empresários, quando despedimos é porque não precisamos. Não é? Acha mesmo que ninguém o faz? Não conhece situações abusivas em empresas? Porque há em todas as áreas os bons e os maus empresários, os bons e os maus não faria muito trabalhadores. sentido ter uma empresa que precisa dos trabalhadores e que está a funcionar bem, a querer despedi-los. Não é? Não faria muito sentido. A mim não me faz e eu não conheço casos concretos de que isso tenha feito sentido. Mas, por outro lado, também é verdade... Às vezes as empresas não estão a funcionar bem e têm a necessidade de despedir. Aí muitas vezes encontram-se mecanismos menos legais. O que acontece muitas vezes é isso, tomar atitudes de forma ilegal para provocar despedimentos, como seja maltratar as pessoas, ou castigá-las, ou criar-lhes situações pouco agradáveis para as despedir, assim como, muitas vezes, algumas empresas, quando precisam de fazer redução de custos, olham só para os trabalhadores, não é? E, portanto, não se preocupam em olhar para aquilo que são as despesas extras. Às vezes, eu costumo dizer, mesmo no meu grupo, o combate aos extras é muito grande porque é fácil. Desperdício. Ao desperdício. É fácil acontecer desperdícios com muita facilidade e até, se nós, e aí eu acho que todo empresário tem que ter esse trabalho de, antes de começar a despedir pessoas, pensar o que é que eu posso fazer antes disto. Este é o limite, quer dizer, quando eu hoje digo tenho que despedir alguém, é o limite de todos os limites do que eu já tentei para o evitar. Ou então o trabalhador é mau. Portanto, se o trabalhador é mau, eu acho que aí não há nada a fazer e ele tem que aprender, se calhar com 1 ou 2 despedimentos, que vai ter que melhorar a sua performance. Acha que de alguma forma o novo Código Laboral venha mudar a gestão das forças, ou seja, vem deixar um pouco, como se costuma dizer em bom português, a faca e o queijo na mão dos empresários? Não acho que seja assim também, não é? Primeiro, por exemplo, o pagamento das indemnizações ainda é elevado. Para os trabalhadores antigos ainda continua a ser o mesmo cada ano de trabalho. E depois, para os novos contratos, vai ser de facto 20 dias, para já são 20 dias por cada ano de trabalho. Mas isto é o que já acontece em Espanha. Nós temos empresas em Espanha, ainda temos uma empresa em Espanha e é assim que acontece a legislação lá. Portanto, 20 dias agora, e até se pagava mais, pagava-se 45 em alguns casos de despedimentos sem justa causa.
não acho que seja por aí que a nova lei... Eu acho que a lei laboral, as alterações à lei laboral podem ajudar o empresário na sua contratação a ter uma maior tranquilidade. Não ficar com aquela sensação, eu agora estou a contratar este indivíduo, ele parece-me um excelente indivíduo, mas se ele não for bom, eu vou casar com ele, não é? Eu não vou poder despedir. Isto era um bocado o que se passava também antes, não é? Portanto, não pode ser, não pode acontecer isto, não é? Por outro lado, também é verdade que não se pode olhar para a nova lei laboral no sentido de que agora com esta lei eu vou poder despedir o que quero e o que me apetece. Não é assim. Nem eu acho que os empresários façam isso, sabe? Eu acho que continuo a achar que muitos empresários ouvem as críticas e ouvem os insultos quando são obrigados a fazer algum despedimento e às vezes numa empresa com 1000 deixam cair 200 para salvar 800. Mas a vida é assim, quer dizer, se eu puder salvar a empresa despedindo 200 e manter os outros 800 a trabalhar, acho que é justo o que estou a fazer, não é? Seria injusto era ao contrário, não é? Há pouco comparava a nossa realidade com a espanhola. A Espanha, como sabe, pediu ajuda para a banca recentemente. Acha que essa ajuda vai acabar por resultar numa intervenção da Troika? Vai ser, de facto, mais um país a ser intervencionado? Eu não tenho dúvidas que quer a Espanha, quer a Itália vão ter uma intervenção da Troika. Aquilo que já se consta hoje como rumores de uma preparação de um projeto de 700 mil milhões para a Espanha. E que, entretanto, foi desmentido. E que, entretanto, foi desmentido. Acho que vai ser uma realidade. A Espanha está a sofrer uma crise que eu considero pior que a portuguesa. E quem vive em Espanha, e se falar com um espanhol, e nós temos lá uma empresa, as quedas de consumo interno são brutais. E é a quarta maior economia da zona euro. Está tudo desmobilizado em termos de investimento, em termos de motivação até para fazer coisas em Espanha. Portanto, os espanhóis estão também à procura dos mercados externos, as empresas espanholas estão a fugir cada dia mais à procura de mercados de internacionalização, os trabalhadores espanhóis, sobretudo jovens, bem preparados, também estão a procurar outros destinos, porque têm noção que a Espanha está numa crise terrível. E para além das exportações, que repercussão é que isso pode ter ainda em Portugal? Para além, eu acho que Portugal, pior do que o que já está, é difícil, não é? É provável que ainda haja algum ajustamento mais em termos de, esperemos que o Governo, para segurar o déficit, não tenha que introduzir algum imposto extraordinário sobre o subsídio de Natal ou coisa assim, antes do fim do ano. Mas não acho que... Mas acha que essa opção ainda pode ser equacionada? Depende de se, como sabe, o nosso Primeiro-Ministro é muito... tem aquele objetivo daquele déficit e não sai dali, não é? E o Ministro das Finanças também. Portanto, com isso, pode-se interpretar que tem sido demasiado finanças e menos economia? Isso é verdade, não é? Como sabe, este Governo é muito Ministro das Finanças e muito pouco, quer dizer, a Economia, embora o Ministro da Economia seja um excelente Ministro, que eu acho, embora há muita gente que não ache, mas eu acho, ele encontrou um país muito complexo, com uma situação muito complexa e tem feito algumas coisas que são, ele com o Secretário de Estado, o Almeida Henriques, têm feito coisas interessantes e, sobretudo, servem de bombeiros neste momento à economia nacional, porque há tanta empresa que lhes se pendura neles. Agora, as finanças têm tido a palavra-chave nestes projetos todos. As finanças, o Ministro das Finanças é ele que decide as grandes questões do plano e, portanto, na verdade, não tem sido os ministros que têm tido essa liberdade. Temos seguido fielmente a receita da Troika, o Governo faz questão de ser o bom aluno da Troika, mas e se não for este o caminho? Olha, este caminho tinha que ser, não é? Portanto, o da austeridade. O da austeridade tinha que ser. Nós não podíamos continuar a pensar em fazer o que estávamos a fazer. Quer dizer, seria uma catástrofe, ia chegar um momento que não tínhamos mesmo dinheiro para pagar os salários a ninguém, à função pública, era o fim, não é? Portanto, Mas agora começas a falar mais da necessidade de crescimento económico e como é que se conciliam as duas coisas? Conciliar as duas coisas não é fácil. Também é verdade que a austeridade não pode ser uma coisa que se aplique sem prazo, não é? A austeridade tem que ter limites, não é? Primeiro tem que ter limites enquanto austeridade, quer dizer, acho que nós já temos a dose suficiente de austeridade neste momento em Portugal e, por outro lado, também é verdade
que tem que se ir dissipando essa austeridade, permitindo, à medida que se introduzem ideias sobre o desenvolvimento económico, é preciso aliviar a austeridade, porque se não aliviarmos a austeridade é o princípio da pescadinha de rabo na boca. A receita também cai, porque não há economia, cai o IVA, cai o IRS com o desemprego, cai a receita e não está a resultar a austeridade. É uma bola de neve recessiva. É uma bola de neve. Portanto, o que eu acho é que é importante que os políticos e o Primeiro-Ministro tenham a consciência de que isto tem tempo, tem que ter um tempo. Ele ainda não nos disse muito bem qual era o tempo. Mas no seu entender já estamos muito perto desse Eu acho que desse sim, tempo. No próximo ano que as coisas vão começar a melhorar. Esperemos que sim. Eduardo Rangel, foi um gosto esta entrevista. Muito obrigada pela sua presença neste Grandes Negócios. Já sabe, é todas as semanas aqui no ETV, grandes nomes, grandes ideias, grandes negócios. Grandes Negócios com o patrocínio EDP. CT200H Full Hybrid agora por 340 € mês com oferta Pack Dynamic. Descubra ainda o Yes Diesel por 440 € mês com oferta Pack Executive. Décima segunda edição do Ernst & Young World Entrepreneur of the Year. 59 empreendedores de 51 países concorrem ao prémio mais prestigiante no empreendedorismo. Personalidades inspiradoras, histórias de sucesso, projetos que mudaram o mundo. Só um vai ser eleito o melhor empreendedor do mundo. E tudo para ver numa cerimónia ao mais alto nível, a partir de Monte Carlo, no Mónaco.